A paz, irmãos. Boa noite. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Obrigado, Júnior. Obrigado, pastor Carana, Regiton, toda a família. Que tempo incrível de adoração nós tivemos com vocês também. Fui muito abençoado. Já recebi essa nova porção, esse fôlego aqui. Como é que não recebe com esse louvor aqui? De fato, o nome da igreja de vocês não é propaganda enganosa. É uma igreja viva. Uma igreja que tem o fluir do Espírito Santo. E vou te falar, sinta-se privilegiado por isso. Sinta-se feliz pela porção que vocês carregam como igreja. Porque num ciclo lindo de 7 anos, que se encerra para iniciar um novo tempo, chegar aqui com unção, com vida, com graça, com beleza de Cristo, com amor entre os irmãos. Eu, há 1 mês e meio atrás, acho que 2 meses, estava almoçando com os irmãos, e ali no espaço da Sparks, um lugar muito especial. E ouvi tantos testemunhos, e assim, eu não tenho dúvidas que não é o começo ainda, é a preparação para o começo. Alguém pode dizer amém? E então eu me sinto honrado de estar aqui, tá? Me sinto feliz de estar com vocês aqui. Deixei ali hoje o culto da noite, minha esposa está pregando no meu lugar lá, Esther, filha do pastor Deno da Solange, está ministrando lá. Minha esposa, nós estamos à frente da igreja Dínamo Santo André. Nós pastoreamos ali os jovens durante 6 anos. E agora assumimos toda a igreja, faz 1 ano. O Deno Júnior foi para São Paulo, para a plantação de igreja. O Deno Lara Pai, o fundador do ministério, foi para a Inglaterra, plantar uma igreja também. E o pastor que era de famílias, um quarentão, um bancário, empresário, pastorzão lá, incrível, um cara que liderou a primeira célula que teve há 15 anos atrás na igreja. Também fez o favor de ir para Alphaville, plantar uma igreja. E aí falaram, fica aí, André, com a igreja. Brincadeira, não foi bem assim, foi quase. Mas Deus tem dado tanta graça para nós lá. Nós estamos com frentes sociais. Eu sou casado também há 7 anos. Fiz 7 anos de casado em novembro também. Então, casei no mês que vocês começaram. E já temos 3 filhos: Ana Clara, a Maria Eduarda e o Bernardo. Nós estamos à frente também de um projeto social, a Associação Beneficente Dínamos, e temos muitos projetos também com vistas à adoção, à orfandade, à vulnerabilidade social, à educação. E hoje nós estamos vivendo um tempo como igreja incrível, de reestruturação, de direções. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu vejo que as igrejas e o sopro do Espírito Santo por esses anos, por esse tempo que nós estamos vivendo, é de adequar posições, é de colocar as pessoas em lugares diferentes, em lugares novos. Então se prepare, porque toda vez que se encerra um ciclo e se começa outro ciclo, há renovo do céu para você. Há tempo de refrigério, há tempo profético, e você precisa estar atento ao impelir, soprar do Espírito. Eu trouxe o Jefferson comigo. O Jefferson é um discípulo, ele lidera um grupo de conexão, uma célula na nossa igreja. É alguém incrível também. Está noivo de uma das irmãs mais próximas da minha esposa lá, que está à frente de tanta coisa junto com a minha esposa. É um amigo querido, palmeirense como eu, tricampeão da Libertadores como eu. Glória a Deus por isso também. E brincadeiras à parte, novamente eu quero reiterar que estou muito feliz de estar aqui. Amém? Feche os seus olhos, coloque as mãos no seu coração, se possível, e concorde comigo. Espírito Santo, nós te louvamos uma vez mais aqui nessa noite. Bom é estarmos aqui, bom é estarmos juntos, bom é sermos igreja, família, independente de placas. Bom é louvar o teu nome, bom é estarmos no lugar onde o Senhor ordena a sua bênção, onde um óleo escorre, onde um orvalho cai, onde a presença aquece. Que o nosso coração nessa noite venha ser preparado pelas mãos do Senhor, pelo soprar do seu Espírito, para que os nossos corações possam acolher com mansidão a palavra da verdade poderosa, Senhor, para transformar as nossas vidas, para transformar a nossa história, a nossa família, para inspirar a nossa fé, para moldar, incendiar, inspirar a nossa vida e renovar a nossa mente, a fim de que possamos experimentar, não só conhecer, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu oro em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Alguém pode dizer amém sobre isso? Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você uma palavra nessa série
do impelir do Espírito, que tem por nome uma fonte a jorrar. Diga assim, uma fonte a jorrar. Esse é o tema do que eu quero compartilhar com você, e eu quero muito a sua atenção nesse tempo, porque eu creio que Deus quer liberar essa fonte, Ele quer destravar essa fonte que já está em você, que tem tudo a ver com o Espírito Santo, tem tudo a ver com o impelir do Espírito Santo, com o guiar do Espírito Santo. É interessante porque lá no Salmo 23, o salmista vai dizer que o Senhor nos guia mansamente às águas de descanso. Então uma das formas que Deus nos guia é nos levando aos rios do Espírito Santo, é nos levando, e o Espírito Santo, abra um parênteses aqui, o Espírito Santo tem várias formas de ser simbolizado na Bíblia: óleo, fogo, vento. Muitos elementos, eles podem ser comparados ao Espírito Santo. É tão amplo, é tão profundo e amplo o agir do Espírito, que a Bíblia precisa de vários elementos, Júnior, para descrever, para que de maneira lúdica você possa compreender a ação do Espírito. E uma das formas de entender o Espírito Santo é enxergá-lo como uma fonte. O que é uma fonte? É uma nascente. Uma fonte é um lugar onde brota água, que por sua vez leva, carrega, produz vida, que tem tudo a ver com a identidade dessa igreja, tem tudo a ver com as palavras que estão sobre vocês. E lá em Isaías capítulo 58 verso 11, é uma promessa profética para nós. Isaías capítulo 58 verso 11 diz: o Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede, e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Alguém pode dizer amém sobre isso? Que palavra poderosa. Eu sou encantado com o Evangelho. Eu preciso confessar algo. Domingo às 19h30 eu não gostaria de estar fazendo outra coisa senão o que eu estou fazendo agora. Eu não queria estar falando de nenhum outro assunto. O segundo assunto que eu queria estar falando hoje é sobre a final de ontem, da Libertadores. Mas o primeiro é o que eu estou falando com você. Eu estou falando do Espírito Santo, o meu amigo, amável, consolador. E só de falar nele, meu coração se derrete, meu braço arrepia. O Espírito Santo está nesse lugar, onde 2 ou 3 estão no nome de Jesus, ali Ele está. E como que Jesus está? Por meio do Espírito Santo. E esse texto me encanta, porque ele diz que, ele promete que nós seremos um jardim regado, não um jardim seco, não um jardim com ausência de água e por sua vez ausência de vida. É um jardim regado. E também nós seremos como uma fonte que não para de jorrar. Pois bem, Isaías profetizou isso, só que Jesus veio reafirmar isso. Em João capítulo 4 verso 13 e 14, Jesus disse, respondendo uma mulher samaritana: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Os cristãos têm uma fonte dentro deles. Os filhos de Deus possuem uma nascente. Eles não têm um reservatório, uma canaleta de água, eles não têm uma caixa d'água que precisa ser alimentada por outra coisa, que pode acabar. A água da rua pode parar de subir e ser bombeada, a água da chuva pode parar de descer. Mas o que nós temos em nosso espírito, no mais profundo do nosso ser, trata-se de uma fonte inesgotável, porque ela jorra para a vida eterna. Uau! Que promessa! Então Isaías profetiza isso, Jesus reitera, endossa essa verdade, revela como que isso acontecerá. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 7, verso 37 a 39 diz: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta. Olha que profético isso. Último dia da grande festa dos 7 anos. Jesus se levanta e diz em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas o que eu me encanto nesse texto é que agora Jesus explica do que se trata.
para ninguém ter dúvida. O texto continua dizendo: isso ele disse a respeito do Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo. Pode ver na sua Bíblia aí, E maiúsculo. A respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Faz sentido para vocês? Mais para frente, no Evangelho de João, Jesus vai dizer: olha, eu preciso ir, morrer, ressuscitar, para que Ele venha. Uau! Eu não vos deixarei órfãos, mas vos darei o Consolador. Consolador, o amigo. No original é o Paracletos, que significa companheiro, amigo, que significa esse melhor amigo, essa companhia. Qual que é a promessa mais contundente de Jesus, dos lábios dele? Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos motivos de agradecer, nós temos motivos de festejar, nós temos motivos de se alegrar. Mesmo dentro da sua máscara, eu não posso ver, dá um sorriso, pelo menos deixa eu ver o olhinho fechar assim do sorriso. Gente, nós temos motivos para cantar uma bela canção, nós temos motivos para começar a semana, porque uma semana de primeira não começa na segunda, uma semana de primeira começa no primeiro dia, no domingo. E de que maneira uma semana de primeira começa? Congregando no primeiro dia. Nunca deixe de vir no culto, nunca deixe de ficar no lugar onde Deus ordena a bênção dele, mas de se alegrar, porque Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles nem tinham a fonte ainda, nem os discípulos tinham ainda, porque em João 7 estava Jesus, os discípulos e a multidão, e eles ainda não tinham essa fonte. Ele prometeu que teríamos. Agora sabe o que é interessante? Em Israel, as secas eram frequentes, ok? Em João 4, ele está em Samaria. E por que aquela mulher, a mulher samaritana, no João 4, Jesus fala aquilo ali para a mulher samaritana? Uma mulher que tinha uma vida moral conturbada, ela estava no 6º relacionamento. Se hoje muitos julgam uma mulher por isso, imagina há 2000 anos atrás. E o 6º homem dela não era marido dela, estava num relacionamento extraconjugal. Mesmo se ela tivesse divorciado do último, não era casada, então estava tendo vida fora do padrão, e ela era religiosa. Ela entendia de Jacó. Se você olhar João 4, é o maior diálogo da Bíblia. Claro, era Jesus conversando com a mulher fala bastante, por isso é o maior diálogo da Bíblia. A mulher fala muito mais que um homem. É verdade ou não é, maridos? Isso não é defeito. E é claro, para toda regra existe exceção. Alguém fez assim? Não, com certeza. Para toda regra tem exceção. Não deu exceção lá em casa. Lá em casa a minha esposa fala mais que eu também. Não que eu não fale muito. Mas a grande questão é, nesse maior diálogo da Bíblia, essa mulher, ela está indo buscar água, meio-dia, numa região desértica. E os historiadores dizem, numa época de seca, uma região desértica. Ela tinha, e eles têm, o povo judeu, eles têm seus heróis, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aquele poço foi fundado por um dos heróis deles, Jacó. Se Jacó teve que cavar um poço para encontrar água, quem é esse cara que está desmerecendo o poço? Está dizendo que essa água aqui, ó, você toma, depois tem sede de novo, mas a água que eu lhe der é uma água viva. Vou explicar o contexto. Os judeus, o povo daquela época, eles tinham formas de distinguir, de chamar a água. Havia água morta e água viva. O que era água morta para eles? Água de cisterna. O que era uma cisterna? Eram canaletas, eram feitos buracos para armazenar a água da chuva, ok? Já que eles não tinham chuva o ano inteiro, quando vinha, era uma estratégia para poder conter a água e utilizar dela. A água a gente precisa para tudo, ok? Por ser um povo que vivia e conviveu a sua história inteira em regiões pouco favorecidas no tocante à água viva, rios, nascentes e boa chuva, chuva constante, diferente do Brasil que tem muita chuva, em alguns lugares apenas, nem todos. Vai ver o tanto que lá no Nordeste os lugares de seca valorizam a água em relação a nós, muito mais, porque
Geralmente a gente valoriza o que a gente não tem, porque a gente não percebe o valor daquilo que temos todo dia. Mas eles então valorizavam muito. Então eles classificavam água de poço e água de cisterna como água morta, assim como a água do mar, que você não podia beber. Porém, água da chuva, água de rio e de fontes e nascentes, eles chamavam de água viva, porque era água de maior qualidade. Para você ter uma ideia, somente água viva, não é o bicho água viva lá que queima na praia não, tá? Somente essa água de fonte, de chuva. Deixa eu tomar um pouquinho de água viva aqui. Somente água viva é que podia ser usada nos rituais que eles tinham para purificar o templo, lavar os sacerdotes. Então tinham rituais do templo que precisava de água. Quem está comigo aqui, diga amém. Preste atenção. Precisava de água, precisavam para os procedimentos, os rituais. Não podia usar água morta. O que eu estou te mostrando? Existia distinção. É uma água qualificada e uma água desqualificada. Embora tudo é água. Eles tinham isso. Então Jesus, ele vem propor uma coisa que eles não tinham. Naquela época muito menos. Ele vem falar, olha, a água de poço, a água de cisterna, não é o padrão que eu tenho para vocês. Em João 7 era o último dia da festa dos tabernáculos ou das cabanas. Essa festa era feita também num mês, eu não lembro qual é o mês específico, mas era no outono. E essa celebração, porque você sabe, os judeus tinham outros nomes para os meses. E no outono não há chuva na região deles. E fazia parte dessas festas dos tabernáculos, das cabanas, fazia parte eles entoarem orações exaltando as bênçãos dos rios, das chuvas. Não é que eles estavam que nem índio pedindo chuva, mas eles estavam declarando, Deus, que nessa temporada, na próxima temporada, na próxima estação, venham as chuvas prometidas, venham as chuvas para as plantações. Então nessa festa eles também valorizavam muito a água. A mulher ficou perplexa quando ele ofereceu uma água que nem Jacó conseguiu receber. E esse povo, no último dia de uma festa, já dançaram, já cantaram, já celebraram, já profetizaram. Jesus vem mostrar o quanto na verdade eles ainda estão carentes, sedentos, porque festa humana não mata a nossa sede da alma. Por isso que a Bíblia diz, às vezes é melhor estar em dia de luto do que em dia de festa, porque não é que festa é ruim, mas qual que é o motivo de festejar? A alegria humana tem fim, tem limite. E ele estava propondo também naquele lugar, com falta de água, um outro patamar, um outro nível de vida. Ele propõe que as pessoas ali tenham um anseio, uma expectativa por algo maior do que esse mundo pode oferecer, do que as coisas naturais podem tentar satisfazer. Mais que comida, mais que relações conjugais, sentimentais, mais que bens materiais, realizações profissionais, mais que notoriedade, fama diante da sociedade, mais do que qualquer outra coisa. Nós só podemos ser satisfeitos, a nossa sede existencial, que é grande. Gente, vamos para um parêntese. Os países mais desenvolvidos, economicamente, estruturalmente, têm os índices mais altos de suicídio, depressão, burnout, ansiedade. Não há nenhuma filosofia ou ideologia de vida, nenhum projeto político, nenhuma abordagem que possa resolver o problema da sede existencial dos seres humanos. Nós somos feitos para um Deus muito grande. A nossa arquitetura interior, estou aqui diante de engenheiros, nosso espaço interior, nossa arquitetura tem um espaço do tamanho de Deus, que é o Altíssimo. Um vazio do tamanho de Deus só pode ser suprido por Deus. A sede do corpo é matada com água, ok? Lubrifica a garganta, mata a sede, vai hidratar suas células, vai gerar saúde, ok? Mas a sede da alma, do espírito,
só tem uma água, a água do Espírito Santo, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Meu Deus, que coisa poderosa, que coisa fantástica. É interessante porque eu tenho ministrado por esses dias lá na igreja uma série que terminou hoje sobre o jardim, seu jardim. Diga assim, meu jardim. O Senhor nos levou a refletir, a meditar na importância de compreender, discernir o jardim que Ele nos deu. Deus nos criou e nos plantou num jardim que Ele tinha feito já, nos colocou lá, chamado Jardim do Éden. Esse jardim, Éden, significa deleite, prazer, descanso. Você deve ter ouvido bastante isso no seminário lá, né, Júnior? E Éden é prazer, é descanso, é deleite, é desfrutar. É um jardim, não é uma lavoura, não é uma fábrica, não é um prédio de igreja. Entende? E esse jardim, que é para perfume, deleite, beleza, fruto, está pronto. E Deus coloca o homem e a mulher ali e dá ordens, direções ali. E tem muitos elementos ali. Tem muitos elementos ali. Tem árvore da vida, tem fruto, tem animais, tem tarefa. Vai dar nome aos animais, vai dominar sobre a criação. Multiplique-se, cultive, guarde esse jardim. Eu acho lindo tudo isso, e falamos muito lá na igreja sobre isso nesse mês. Só que o que mais me chama a atenção nesse jardim está em Gênesis capítulo 2 verso 10. Em Gênesis capítulo 2 verso 10 nos fala de algo. Você sabe, tudo que está em Gênesis está como semente, e você vê o desfrute, o desfecho disso lá em Apocalipse. Mas em Gênesis capítulo 2, no versículo 10, diz assim, que coisa linda: da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em 4 braços. Diga uau. Tinha uma nascente. Ei, do que nós estamos falando aqui? Deus jamais nos colocaria num lugar que não tivesse o Espírito Santo. Ele é a fonte, Ele é a nascente. E tem um detalhe: esse jardim, eu estou arrepiado aqui. Você vai ser chacoalhado pelo Espírito Santo nessa noite. Amém? Nesse jardim havia uma fonte que regava primeiro o jardim. E nós estamos fugindo dos nossos jardins. Nós estamos abrindo mão da nossa casa, da nossa comunhão com Deus, do nosso chamado, da vocação. Tantos projetos engavetados, tantos sonhos escondidos, tantos talentos enterrados, tantos projetos, propósitos esquecidos. Por quê? Porque o mundo nos pressiona a fazer algo fora do jardim, nas redes sociais, na rua, para o mundo aplaudir. E o diabo adoraria fazer os cristãos perderem tempo tentando ser o que eles já são, tentando conquistar o que Cristo já conquistou. A tragédia é colocar Deus no final do corredor. Deus é fonte, Deus é alfa e também ômega. A religião coloca Deus como recompensa, como medalha, mas o evangelho coloca Deus como fonte de salvação, como início, como nascente. Tudo já está pronto. Na cruz do Calvário Ele bradou: está consumado, está concluído. É o poder da cruz. É por isso que Ele deposita naquele que crê uma fonte que jorra para a vida eterna. Há uma nascente, há uma nascente do Espírito. E é lindo porque no verso 11 a 14, essa fonte vai se ramificar, vai se distribuir a 4 braços. Sabe por quê? Deus está dizendo: quem aprende a cuidar do jardim de intimidade com Deus pelo Espírito Santo, vai ser regado por dentro. Vai começar em casa, mas vai para os 4 cantos da terra. Vai tocar nações, vai tocar pessoas. Porque o alvo de Deus é: priorize o jardim, mas impacte o mundo. Valorize o jardim, mas vai impactar o planeta. Era o mandato de Adão. Adão, você vai dominar toda a terra, mas começa no jardim.
O Espírito quer regar primeiro você. Eu quero ser usado, Primeiro deixa o Espírito Santo te encher, te regar, te hidratar, te nutrir. Seja alguém impelido, guiado pelo Espírito, de dentro para fora, não de fora para dentro. O diabo sempre age de dentro para fora, transforma as pedras em pães. Mas Deus sempre trabalha o diabo sempre trabalha de fora para dentro, mas Deus sempre trabalha de dentro para fora. De dentro para fora. É sempre sobre crer, confessar, apropriar e depois viver. Ele se importa com o que acontece aqui dentro primeiro. Amém? E aí o texto vai dizer que há 4 braços, e o texto vai dar nome para esses braços. Eles têm significado espiritual na Bíblia, eles têm significado teológico, profético na Bíblia, e nós vamos ver isso aqui agora. Alguém pode dizer amém? Vamos ler então do 11 a 14. O primeiro braço, chamado Pison, diga Pison, ele rodeava toda a terra de Havilá, onde existe ouro. Perceba, aqui é Gênesis, aqui é o início de tudo, olha para cá. Aqui é tudo como matéria-prima. Aqui está tudo que nós temos como humanidade e promessa em forma de semente. Você vai ver esse mesmo rio lá em Apocalipse. Você vai ver a árvore da vida lá em Apocalipse. A serpente vira um dragão lá em Apocalipse, que ela cresce, alimenta da carne, do pecado, ela cresce. Tudo é uma semente em Gênesis e é o desfecho em Apocalipse, ok? A Bíblia tem começo, meio e fim. E aí acontece que é o seguinte, o verso 12: o ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também há resina aromática e pedra de ônix. Eu estou lendo na NVT, tá? Na nova versão transformadora. Não importa se está projetando em outras, não tem problema. Na NVI ou outras. São só traduções de um mesmo original, amém? São traduções, mas é a mesma Bíblia, a mesma original. O segundo braço, verso 13. O segundo braço, chamado Gion, diga Gion, ele rodeava toda a terra de Cush. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra da Síria. E o quarto braço era chamado de Eufrates. Pois bem, o mundo inteiro precisa dessa fonte a jorrar, amém? O mundo inteiro precisa do Espírito Santo, amém? Tanto é que em Abacuque 2,14 e Isaías 11,9 diz que a terra se encherá da glória de Deus, como as águas cobrem. Ou seja, como que Deus quer tocar a terra? Por meio do Espírito. Olha a água de novo aí, olha a fonte de novo aí. A fonte começa no lugar de intimidade, ela vai para os 4 cantos da terra. Por isso há promessas: toda a terra se encherá do conhecimento, da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Como que elas vão cobrir o mar? É um fluir, entende? É um fluir que vai cobrir, que vai alcançar. Isso é poderoso. E como eu vivo, eu me relaciono, como que eu fluo com esse Espírito, com essa fonte a jorrar? Nós vamos ver esses 4 rios, esses nomes, entender eles, o que a Bíblia quer dizer com eles. Primeiro, Pison. Sabe o que Pison significa? Segundo a concordância Strong, Pison significa fluindo gratuitamente. Diga uau. Ou então, crescimento e aumento orgânico, natural. Pison significa fluir gratuitamente. O que isso significa? A primeira coisa que você precisa aprender sobre o Espírito Santo e o fluir dele é que ele não vende, ele dá, é de graça. Ele não vende com horas de oração, horas de jejum. Ele não vende por horas de leitura. Ele não vende por ofertas financeiras ou de sacrifício. Ele não é como os deuses pagãos que pegam até bebês como sacrifício para poder responder. Nosso Deus, ele é um Deus gracioso. O rio que brota do Éden, o Pison, o primeiro braço, ele é o rio de graça. Para você entender, para você fluir no Espírito, você precisa entender a graça. Alguém pode dizer amém sobre isso? O que é graça? Graça é o favor imerecido. Graça é a dádiva, é a bondade, é Deus estendendo a mão com gentileza, com educação, com doçura, com amor. Ele te ama. Alguém pode dizer amém? Ele ama você. Que é a prova disso lá em Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Um texto maravilhoso, no versículo 1 e 2, diz assim:
Alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha e beba vinho ou leite, é tudo de graça. Uau! O rio Pison é o rio que flui gratuitamente. São as promessas de Deus, é a bondade de Deus. Verso 2: por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão, olha o Éden, delícia, se deliciarão com os alimentos mais saborosos. O verso 3 diz: venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Diga aleluia. Meu Deus, esse rio flui de graça. É uma profecia. Alguém tem sede, vem. E aqui ele não está falando de dinheiro, de comida, de comprar, porque está caro as coisas mesmo. O que está dizendo quando ele fala, para de gastar dinheiro naquilo que não satisfaz? Ou seja, para de correr atrás com a sua vida, atrás de uma tal felicidade, de uma tal satisfação que não vai ser encontrada no pecado, nas realizações e nem nas coisas legítimas. Não é o casamento, não são os filhos, não são os netos que são a profunda e verdadeira satisfação da nossa vida. Nós fomos criados para Ele, nós pertencemos a Ele. A palavra diz lá em Romanos: dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Não é só isso, não é só isso. Todas as coisas, qual que é o principal de todas as coisas? Você é para Ele. Eu e você nascemos para adorar Ele, para relacionarmos com Ele. Alguém pode dizer amém sobre isso? É por isso que nesse rio Pison havia ouro, porque o ouro aponta para a glória de Deus. O ouro é um símbolo da glória. O que é glória? Majestade, a presença, a natureza, a essência, a composição de Deus. O ouro não é isso, o ouro aponta para isso. Tanto é que a Arca da Aliança, que é o símbolo do Velho Testamento da presença, ela é coberta de ouro. Mas por que ela tem madeira na sua interior? Porque Jesus também se fez homem. A madeira simboliza o homem. Ela é um símbolo da humanidade. Por isso que, por exemplo, no tabernáculo, a função do homem era levar a lenha, madeira. Mas a função de Deus era colocar o fogo. Alguém pode dizer amém? Então, em outras palavras, você sabe, o primeiro fogo que foi aceso lá em Levítico foi Deus que acendeu. Ninguém acendeu um fósforo lá, nem tinha fósforo. Ou de outra forma, foi Deus que colocou. Aí qual que era a função deles? Não deixar o fogo se apagar, porque é Deus que dá Deus é que deu, que virou a chave. Deus é que deu a ignição, ok? Alguém pode dizer amém? Mas o homem levou a lenha. Então aponta para o homem, a madeira, mas o ouro aponta para Deus. É por isso que as ruas do paraíso, da Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse, são ruas de ouro, porque é a natureza, é a essência. Em outras palavras, a graça de Deus revela a natureza de Deus. Ele tem uma natureza bondosa, entende? Romanos diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. É a bondade dele. É você se ver como um pecador que não merece, sendo novamente tocado, abençoado. Então não é o desprezo de Deus que nos leva a se arrepender, é a bondade de Deus que nos joga no arrependimento. Uau! É o rio de graça. Você precisa entender esse princípio. O Espírito flui na graça. É quando eu desisto de tentar conquistar Deus. Eu desisto de tentar convencer Deus. Eu desisto de tentar merecer para Deus. Não significa o padrão moral lá embaixo. Não tem nada a ver com isso, porque é justamente na graça que eu tenho provisão para ser santo, para ser piedoso, para ser apaixonado. A lei, segundo Paulo, é que te leva ao pecado. Ela que diz não pode e produz o desejo. Ela não produz, ela demonstra, porque nós somos seres humanos que caíram. A queda aconteceu. A doutrina da queda é uma doutrina que faz todo sentido. É só olhar para a humanidade, gente. Não tem como não acreditar na doutrina da queda. Os homens caíram, a humanidade está perdida. Ela está há milênios procurando soluções humanas, científicas. Não vai achar. Somente a redenção por meio do Evangelho. Conta-se uma história que Stalin, um grande líder comunista na Rússia, na Praça Vermelha lá na Rússia, ele, num discurso
com milhares de pessoas, no meio de uma guerra polarizada no planeta, apontou para um mendigo que estava vestindo os trajes de um mendigo e disse: olhe todos para aquele homem. Todo mundo olhou. Está vendo aquele homem com aquele traje, aquela pobreza, aquela miséria? O comunismo vai colocar um novo traje naquele homem. E todo mundo aplaudiu. Uau, o comunismo vai ser a solução do mundo, porque ele vai colocar uma nova roupa. Para quem não tem, ele vai dividir. E aí conta a história que alguém se levantou e disse: ok, o comunismo pode até colocar um novo traje naquele homem, mas o evangelho coloca um novo homem naquele traje. Não é sobre uma nova roupa, é sobre um novo homem. O evangelho não é sobre remendo, o evangelho é sobre renovo. Entenda, a nossa necessidade primária é esse rio de graça. E Isaías disse: é sem dinheiro, é sem mérito, não é na lógica da religião, é na lógica do evangelho. Ele disse: eu não vim buscar os sãos, eu vim buscar os doentes. Eu não vim para ser servido, vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Essa mensagem é irresistível. Essa mensagem é poderosa, é o amor de Deus manifesto. Eu profetizo que nesses próximos 7 anos, vocês vão ver esse rio de graça fluindo na sua família. Aqueles que não são salvos vão ser encontrados, os seus vizinhos, os seus amigos, seus colegas de trabalho. Há uma fonte que jorra do seu interior, e ela jorra graça. Quando você abrir a boca, transmitirá graça aos ouvintes. Quando você olhar, vai ser o olhar de Jesus de compaixão e não de julgamento. Quando você estender a sua mão, não vai ser para apontar um dedo, vai ser para dar uma mão, para levantar pessoas que estão caídas. E essa comunidade viva vai ser conhecida como uma comunidade de graça, de amor, de um rio que flui gratuitamente, porque de graça recebemos, de graça vamos dar. Isso é profético. O segundo braço é Gion, diga Gion. Segundo a concordância Strong, significa forte correnteza. Uma correnteza tão forte que arrebenta as margens. Isso aponta para a unção e o poder do Espírito de Deus contra tudo que te prende. É a unção que despedaça o jugo, é a unção que quebra cadeias, é a unção que destrava histórias. É por isso que significa Gion, um rio que arrebenta as margens. Presta atenção, o pecado veio limitar sua mente, mas Deus veio dar a mente de Cristo. O pecado veio limitar o nosso corpo, mas Deus prometeu que o nosso corpo um dia será glorificado. O pecado veio para arruinar e nos deixar incomunicáveis, arruinar a nossa comunhão com Deus, mas o evangelho veio para restaurar a intimidade com o Criador. A relação é a palavra da reconciliação. O pecado veio para destruir os laços familiares, mas pessoas restauradas perdoam, pedem perdão e restauram famílias inteiras. Alguém pode dizer amém? Há poder que flui do jardim de intimidade para te libertar de cadeias, vícios, compulsão, mentiras. E é lindo porque esse rio vai para Cuxi. Cuxi é uma região, é a mesma região da Etiópia, diga Etiópia. Então esse rio ia para a Etiópia. E o que a Bíblia fala sobre a Etiópia? Em Jeremias 13, 23, Etiópia está na África, onde há as pessoas negras. E é interessante porque Jeremias 13, 23 diz: pode acaso o etíope mudar a sua pele, a sua cor, ou o leopardo mudar as suas manchas? Ele pergunta, o profeta Jeremias. E aí ele diz: então poderíeis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Do que eu estou falando? Por que o rio de poder vai para a Etiópia? Porque o texto, a Bíblia tem que ser entendida como um todo. O que ela fala sobre essa região? Ela usa essa região para fazer uma comparação, para dizer o seguinte: assim como um leopardo não pode mudar a sua pele, assim como alguém de pele negra ou como alguém de pele branca não pode mudar a sua cor,
Ele está dizendo, vocês não conseguem naturalmente mudar o estilo de vida. Vocês não conseguem com a sua habilidade mudar o seu comportamento. Tem coisas que são naturais. Em outras palavras, a natureza do homem é pecaminosa e ele faz sempre o que ele é acostumado a fazer. Isso está baseado nos traumas, na história, nas tentações, nas portas que o diabo encontrou e entrou desde a infância, desde às vezes do ventre. E aí você se vê na sua vida aprisionado em sentimentos, em entorpecentes que em algum momento entrou na sua vida, em ódio, em ganância, em rancor, em falta de perdão, em desejos malignos, sexuais. E o Evangelho não é sobre te ensinar a se mudar, ou te ajudar para mudar alguém. Marido não muda esposa, pai não muda filho, filho não muda pai. Eles querem, mas não conseguem. Amigo não muda o outro. Amigo pode afiar o ferro, mas não muda. Ninguém muda ninguém. Religião não muda ninguém. As pessoas costumam ir para o caixão com os mesmos problemas de sempre que nunca foram resolvidos, porque procuram maquiagem, procuram adaptações, procuram remendo. O Evangelho não propõe melhorar a sua vida. O Evangelho propõe te dar uma nova vida. Só o Evangelho, só o rio de poder, só o poder de Deus pode descer sobre alguém e transformar você num novo homem, numa nova mulher, restaurar, libertar, transformar. Só o poder do Espírito Santo. Por isso que é um rio de correnteza forte. Ele vai destruir as margens que te limitam. Quais são as limitações que foram impostas na sua vida? A vida tem realidades cruéis. A vida impôs limitações. Talvez você ouviu muita coisa na sua infância, muita coisa te prendeu, mas o poder de Deus pode te libertar. Alguém pode dizer amém? É lindo porque realmente o diabo vai ser envergonhado um dia, porque todos os cristãos que têm essa fonte, eles têm uma promessa de um dia serem glorificados. Tudo vai ser resolvido. Então as nossas leves e momentâneas tribulações não podem ser comparadas com o eterno peso de glória que nos está reservado em Cristo Jesus. Alguém pode dizer amém? Não pode. Por isso que agora eu posso me alegrar mesmo com as minhas fraquezas. E eu digo mais, eu posso me alegrar nelas, porque o poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Mas tem um poder aí, tem um gion aí, correnteza forte que arrebenta as margens. Quem que é o poder de Deus? Diga amém. Terceiro rio que sai desse Éden é o rio Tigre. Diga tigre. Em hebraico essa palavra significa rápido. Tigre é rápido, e é o significado da palavra. Então é um rio rápido. Para que isso aponta? Para a obra do Espírito Santo. Aquilo que por anos você tenta fazer e não consegue, o Espírito Santo pode fazer com um toque. Aquilo que por anos a religião tenta promover, Deus pode fazer com uma palavra que sai do trono dele. Nós podemos ter uma expectativa que o Espírito Santo faz uma obra. Não significa rápido na nossa cronologia, porque o tempo dele é perfeito, amém? Tem coisas que tem orações que são respondidas em 1 minuto. Tem orações que são respondidas em 1 hora. Tem orações que são respondidas em 1 dia. Tem orações que são respondidas em 1 ano. Tem orações que são respondidas em 10 anos. Tem orações que são respondidas na próxima geração. Mas Deus sempre responde. E Deus sempre cumpre as suas promessas, amém? Esse rápido não é no nosso tempo, é no tempo dele. Esse rápido é para mostrar, o Espírito tem capacidade de velocidade. E muitas coisas vão ser rápidas na sua vida, porque Deus tem pressa, Deus tem urgência. Deus está chacoalhando na sua vida, Ele tem promessas na sua vida, amém? O Espírito Santo está fluindo aqui. Deixa Ele falar com você, ok? Alguém está aqui? Isso aponta para uma obra abundante. Por quê? Porque o rio Tigre, ele vai para a Síria. E a Síria significa lugar plano onde o rio inunda. Por que o rio inunda? Porque o rio é despejado e não encontra nenhum buraco. Ele é plano. Então, toda vez que você jogar uma água sobre essa superfície plana, ela vai o quê? Se espalhar. Se eu jogar aqui nessa superfície que está inclinada, a água vai se acumular onde? Na base, aqui no final, ok? Porque está assim, inclinado. Se eu jogar água aqui sobre a superfície, ela vai se espalhar. O que isso significa? O que isso significa? Isso significa que o Espírito Santo tem um fluir, uma natureza que é compartilhável. Quando ele falou, ó, João 10:10, eu vim
para que tenham vida. O Espírito é vida, amém? Para que tenham vida, e vida em abundância. O que é abundância? Abundância não é um copo cheio. Abundância é todos poderem receber desse copo que transborda. Abundância não é um copo cheio, abundância é um copo transbordando. Eu não vim para que tenha uma vida cheia, eu vim para que tenha uma vida em abundância. Abundância é tanto para compartilhar. Ei, o Evangelho é sobre você só até chegar em você. Quando ele chega em você, ele é sobre o outro. O Evangelho é sobre você até você ser alcançado. A partir do momento que você for alcançado, ele não é sobre você mais, ele é sobre o próximo. A mensagem dele é sobre você até você nascer de novo, até você ser alcançado. A partir daí você está no time de cá. É sobre o outro. Tudo que Deus faz não é só para uma pessoa. Deus sempre é um Deus que compartilha. Quando ele ensinou a orar, ele não ensinou a orar o pão meu de cada dia, foi o pão nosso de cada dia. Ele não é o Pai meu, ele é o Pai nosso que está no céu. Ele diz que Cristo habitaria em nós, não em mim simplesmente. A igreja é a comunidade do nós, é nós. Amém? Diga, é nós. Não é sobre mim, é sobre nós, é sobre um rio abundante. É interessante, por que ele é rápido para encher? Eu gosto muito de pensar em ter expectativas reais do que Deus pode fazer. Então eu gosto de ir para a Bíblia. O primeiro milagre de Jesus mostrou do que ele é capaz e o que ele gosta de fazer. Ele gosta de coisas rápidas, no sentido de mostrar que o poder dele é maior que o nosso. O primeiro milagre dele num casamento, ele transforma água em vinho. Não era um copo, era barris. 6 tonéis feitos de pedra, muito comuns naquela época. Ele mandou encher de água e ele transformou em vinho. Amém? Só que tem um detalhe. Como chama mesmo o cara que prova o vinho? Sommelier? É isso? Não conheço nenhum na vida, mas os caras estavam lá que entendiam de vinho falaram: esse vinho aqui, ele não deveria ser servido agora, porque estava no final da festa. O melhor vinho é servido no começo, porque todo mundo ainda está ali para provar o vinho, porque no final está todo um pouco mais alegre. E assim, para que botar o melhor vinho lá? Mas esse cara fez o melhor vinho para o final. Agora deixa eu te contar uma coisa. Estava olhando, estudando, para um vinho ser top, para ser o melhor que já provaram, leva muito tempo. Estou falando do rio rápido. Ah, é, pastor, eu sei, a garrafa tem que ficar anos lá, 20, 30, 80. Não é só isso. As uvas que vão gerar o melhor vinho precisam ser de uma safra, de uma colheita já antiga, de uma árvore, uma videira antiga. Em outras palavras, é plantar de uma maneira especial, num lugar especial, esperar vários anos de várias colheitas. Vários vinhos foram feitos, décadas e décadas. E aí, quando a uva ficar boa, porque o pé está bom, que o pé já passou por muita coisa, muito processo, esse vinho é feito. E aí ele tem que ter um processo mais demorado que os outros para se tornar vinho. E depois tem que ser armazenado e ficar muitos anos para ser o melhor vinho. Em outras palavras, por que foi no casamento? Muita gente tem expectativa: ah não, um dia o casamento vai ficar bom, lá com 40 anos de casado, de aprender a se respeitar, se conhecer. Ou então, em outras palavras, como que eu faço uma coisa boa? Porque o vinho aponta para a alegria. Quando que eu posso de fato desfrutar da vida? Lá na velhice, na aposentado. O brasileiro tem essa mentalidade: a felicidade está na aposentadoria. Então, luta, porque quando aposentado está resolvido. Aí depois vai descobrir que é só no túmulo. Porque quem procura a felicidade na aposentadoria não vai achar lá nem cá. Porque a felicidade não está em uma época da vida. A felicidade não está numa realização que a vida pode dar. A felicidade tem um nome: Jesus Cristo. Amém? Jesus, em alguns minutos, faz o que o ser humano precisa de séculos ou décadas. Uau! Tigre, rápido. O rio que sai do Éden. O Éden é o jardim de comunhão. Quem tem intimidade com Deus desperta às vezes até uma santa inveja nos irmãos. Eu estou tantos anos aqui, mas ninguém está vendo o que o cara está vendo no secreto. O secreto flui um rio de graça, flui um rio de poder, mas flui um rio de velocidade. Deus exalta os humilhados. Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus é um Deus de coisas grandes. Uau! Ele faz, Ele é poderoso. Por fim, o último rio é o rio Eufrates. Diga Eufrates.
Eufrates significa doce e fértil. Uau, isso é lindo. Segundo a concordância Strong também. Esse é o significado. E aí não fala que ele vai para lugar nenhum. Ele é um rio que não se conta, é o único que não conta o destino dele. Porque doçura e fertilidade e fruto tem a ver não com um lugar ou uma obra externa, tem a ver com uma realidade interna. Isso me leva a Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, o fruto do Espírito. Que coisa fascinante. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Uma fonte a jorrar na sua vida. Alguém pode dizer amém? Tem uma fonte aí em você. Quem está entendendo, diga amém. Quem está sendo edificado, diga aleluia. Gálatas capítulo 5. Versículo 22. Quem achou, diga aleluia. Eu estou achando aqui ainda, achei, aleluia. Pensei que tinha achado, falta mais um. É isso, agora sim. Mas o Espírito, E maiúsculo, o Espírito Santo, a fonte, produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Diga aleluia. Algo fantástico aqui. Esse rio vai percorrer toda a Bíblia. Mas esse rio, ele produz não só poder, velocidade, abundância, compartilhamento, graça. Esse rio produz fruto, doçura, fertilidade. O que será de um casamento onde o marido e a esposa têm o fruto do Espírito? O que será da criação de filhos se os pais manifestarem essas qualidades? O que será de um ministério onde os líderes, os irmãos têm isso aqui? O que será da humanidade se os governantes tiverem isso aqui? O que será? Isso aqui é a resolução do planeta. Mas o homem não consegue ser amoroso, bondoso, paciente, pacificador, fiel, alegre, manso, domínio próprio. Isso é impossível para a natureza humana. Monastérios carregam casos de escândalo. Homens que quiseram se retirar a fim de gerar a própria santidade, na primeira oportunidade caem. Crimes sexuais, desvio de dinheiro, mau caratismo. A solução não está em quebrar um celular. A solução não está em ir para um monastério. A solução está no Espírito Santo. Um jardim regado, flui fruto. Eu profetizo sobre você, não só o poder do Espírito, mas o fruto do Espírito. Se alguém for encharcado desse amor, dessa graça, onde ele estiver, tudo vai dar certo, porque tem amor, tem paciência, tem paz, tem alegria, tem fidelidade, tem domínio próprio. Pensa bem nisso aqui tudo. O que será de um casamento com isso? Coisa linda. O que será de uma família regada por isso? O que será de uma comunidade cheia disso? Não há lugar para competição, inveja. Ele é a solução. O Espírito Santo é uma fonte que jorra para a vida eterna. Que fonte é essa? Está lá no Éden, fazendo o quê? Se ramificando em 4 braços. 4 braços de quê? Graça, poder, velocidade e abundância, e doçura, frutos. Alguém pode dizer amém sobre isso? Mas o homem cai. Qual a primeira coisa que o homem faz? Ele abandona esse jardim. Ele foge de Deus. Ele se encontrava antes da queda todos os dias com seu amoroso Criador. Mas quando ele peca, a primeira coisa que ele faz é se esconder, é ter medo. Você sabe, é por isso que a partir da queda, toda a palavra de intimidade é primeiro com convite. Se alguém tem sede, venha, porque não está lá. Se alguém quer, busca de todo o coração. Clama e eu responderei. Eu estou à porta e bato, você precisa abrir. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Os textos estão repletos disso. Por quê? Porque não estamos nesse lugar. A queda nos tirou desse lugar. E mesmo quando o cristão volta posicionalmente nesse lugar, ele não sabe lidar. Ele não sabe o que fazer com o jardim, porque ele aprendeu errado. Ele conheceu um Deus da religião.
Então ele não se achega em fé. Ele peca e corre de Deus. Mas na graça, quando você peca, você corre para Deus, não de Deus. Mas quando você não tem uma visão de pai amoroso, só meritocracia, só legalismo, você se esconde. Você se sente indigno, acusado. E aí você não sabe quem você é. E aí você não vai para o lugar que é seu. Nossa, a gente lida muito com orfandade. Tem 2 filhas adotivas. Tem um processo até a pessoa poder abrir a geladeira. É o processo de sentir-se filho. E na vida espiritual também, você se converte, já é filho, mas tem um processo. O pai está resolvido, mas o filho ainda não está. O filho ainda não conhece. O pai já adotou, colocou dinheiro, colocou a cabeça em risco, mas o filho ainda não sabe, não tem revelação. Por isso que órfãos muitas vezes manipulam, querem dar o jeitinho, porque acham que sempre vão ficar sem. Escassez, orfandade. Tem um jardim regado de graça esperando por você. Onde ele está? Dentro de você. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o coração. Então, porque o homem perdeu, agora Deus convida. Busca, pede, vai, vem. Vinde a mim, todos que estão cansados. Deus está fácil. Ele morreu de braço aberto para dizer: estou fácil, vinde a mim. Estou facinho, te quero, vem. Mas o homem fugiu. E por que isso tem que vir? Porque esse rio jorra redenção para a sua história. Pode subir os mãos do louvor para a gente orar daqui a pouco já. Eu vou encerrar aqui já. Olha que interessante. Quem está comigo aqui, diga amém. Esse rio, grava isso, anota isso. O rio do Espírito jorra redenção para a minha história. Vou te explicar isso. Amém? A gente veio do pecado. A gente se achegou cheio de mazelas, cheio de problemas, cheio de defeitos, por causa da queda, do pecado. Alguém está comigo? Qual que é a sua história? Queria que você refletisse agora, não me respondesse não. Será que a sua história é uma história de violência? Porque você sabe, o mundo é um mundo caído, cheio de injustiça. Talvez sua história foi uma história de violência. Você viu seu pai bater na sua mãe bater nos seus irmãos, em você. Você viu agressividade, você viu alguém ser assassinado. Gente, eu sou pastor, e eu não só atuo em igreja, não. Eu atuo nas comunidades, projeto social. É cada história, né, Jeff? Será que essa história de violência, isso mexeu com os seus neurônios, com a sua vida? Você presenciou coisa? Talvez sua história é uma história de miséria. Você passou necessidade. Isso gerou comportamentos, sentimentos em você. Você viu lá a escassez. Não tinha. Miséria. Talvez alguém deu um golpe na sua família. Talvez a empresa faliu. Nós estamos num país de terceiro mundo, cheio de problemas. Nós estamos numa cidade que tem seus favorecidos, seus ricos, mas a maioria é classe média. Só é classe média hoje porque os pais, os avós lutaram muito para virar classe média baixa. Está tudo caro. E talvez muitos aqui na infância, estava lá na década de 90, quando a inflação estava incontrolável. O dinheiro foi pego, foi retido no banco, Collor. Sua história de indiferença e frieza, seu pai não olhou nos seus olhos, nunca disse eu te amo, filho. Sua mãe nunca foi doce. Seus tios, seus avós, professores, pastores, você não tinha uma igreja para te abraçar. Talvez sua infância, sua história é uma história de frieza. Tudo foi cobrança, só meritocracia, ou seja, faz para merecer, senão sai da minha frente. Talvez você foi totalmente desprezado por pessoas. A dor da rejeição. Será que sua história foi de caos, bagunça? Tem gente que nasceu na bagunça, casa bagunçada, suja. Isso aí tem efeito colateral na nossa vida. Bagunça, palavrão, briga, problema, tiro, sujeira. Um dia está na casa da tia, um dia da mãe, um dia o pai está casado, outro dia está com outra mulher, a mãe está com outro. Meu Deus, eu nem vou perguntar quem é filho de pai divorciado aqui. Todo ano que eu pergunto é 60%. Homens que abandonaram, covardes,
que abandonaram lares, só quiseram prazer, não assumiram responsabilidades. Mulheres que tentaram fazer de tudo, mas não conseguiu. Mas também tem um monte de mulher que abandonou. Será que sua história é uma história de abuso sexual, estupro? Talvez sua história é uma história de abuso moral, psicológico, pressão. Eu não sei qual que é a sua história. Nem estou falando só da infância, talvez você está vivendo essas coisas agora. Maldição. Você viu o seu avô no tráfico, seu pai, agora seus tios, seus primos. Você já se envolveu no alcoolismo, no adultério, no divórcio, na violência, ou em doenças crônicas e hereditárias. Está te perseguindo. Desemprego, falta de dinheiro, ninguém se forma na família, você não consegue parar numa faculdade. Tem gente que está debaixo de maldição, embora Cristo quebrou tudo na cruz. Tem gente que está com palavras pesadas até hoje: burro, incompetente, idiota, tantas coisas. Talvez sua história é uma história de injustiça. Esse mundo é um mundo injusto, é um lugar caído, abandono. Talvez sua história é de religiosidade. Talvez sua história é uma história de imoralidade sua, dos outros. Você presenciou. Talvez pessoas viram o pai acessando pornografia, traindo a mãe. Eu não sei qual que é a sua história. Alguns têm uma história de humilhação, de bullying, por questões físicas, obesidade, cor da pele. Racismo existe, é cruel, tem que ser combatido, tem que ser falado. Uma das minhas filhas é negra, que eu adotei. Eu já presenciei o racismo na vida dela, contra ela. Talvez você resolveu bullying, humilhação por questões financeiras. Sua roupa estava suja na escola, tênis furado. Talvez passou humilhação intelectual, você não entendia. Contexto, vulnerabilidade na sua casa, não tinha nem tempo de estudar. Ninguém te estimulou a estudar. O professor te humilhou, te chamou de burro. Virou seu apelido. Sua personalidade, ninguém te entendeu. Talvez você era criativo, te chamaram de iludido, fantasioso. Ninguém respeitou sua personalidade, sua peculiaridade, seu dom. Tentaram te avaliar na métrica dos iguais. Só que Deus criou cada um diferente. Nossas habilidades são diferentes, inteligência é diferente. Cada um é diferente. Faltou pessoa para amar, faltou pessoa para abraçar. Esse é um mundo caído. É por isso que nós precisamos ir para um jardim que tem uma fonte que jorra libertação, redenção, cura, perdão para a nossa história difícil. O evangelho não é sobre deixar a história para lá, não. É traz tudo para cá, traz a sujeira para dentro. Deus não tem medo do caos. Deus não se esconde do caos. Ele olha o caos, Ele olha as trevas e não vira as costas. Ele diz: haja luz, haja luz, haja luz, haja luz. Fique de pé onde você está. Em Gênesis, o Espírito é um rio de 4 braços. Em Êxodo, esse rio flui de uma rocha ferida, porque Cristo é a rocha que foi ferida na cruz do Calvário. Em Salmos, é uma água cristalina que alegra a cidade de Deus. Em Ezequiel, é um rio que leva vida por onde ele passa e restaura sonhos, restaura promessas. Em João, é a água viva e a água que sai do lado de Jesus. Quando Jesus foi pendurado numa cruz e foi ferido por uma lança, não saiu só sangue, saiu água, porque das feridas dele sai cura para as nossas feridas, porque Ele é o Deus que nos sara de dentro para fora, porque o Espírito Santo é especialista em consolo, em ressignificação, em transformação. Em Apocalipse, é um rio de vida que flui do trono, onde Deus decreta a sua cura, onde Deus decreta a sua liberdade, onde Deus decreta o perdão
e a graça sobre a sua vida. No Salmo 46 diz: um rio e os seus braços alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Em Apocalipse 22, 1 e 2 diz: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e esse rio passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Feche os seus olhos agora. Coloque as mãos no seu coração. Espírito Santo, tu estás aqui. Orelamaia cheia. Espírito Santo, vamos cantar a Ele essa canção de todo o coração. eu não sei viver sem tua presença, não há vida. Tu és a essência
Quando Jesus criou o Éden, Deus criou, colocou o homem lá e falou: olha, você tem uma responsabilidade. Você precisa cultivá-lo. Cultivar é investir. Cultivar é cuidar, trabalhar. Envolve esforço. Mas não só cultivar, você vai guardar esse jardim. E onde estava a nascente, a fonte? No jardim. O que nós entendemos com isso? A parte impossível era podermos ter o Espírito Santo em nós. A parte inconcebível, não conseguiríamos. Você viu quantos anos foi de obra para pegar um rio e colocar lá no Nordeste? As obras aqui, o Bolsonaro inaugurou lá. Vários presidentes tentaram fazer. A manobra, são bilhões. Tem os desvios, né? Mas são bilhões. Colocar essa fonte dentro de você é de uma engenharia espiritual. Pessoas caídas. Deus é santo, nós somos pecadores. Teve que ter a plenitude dos tempos, 2000 séculos, anos a fio, para ele vir na plenitude dos tempos, morrer na cruz, cumprir o ministério dele, explicar e liberar o Espírito. E o que ficou para a gente? Crer e receber. Só que agora voltamos para o jardim. Cultivar e guardar a sua comunhão com Deus é responsabilidade sua. O rio é de graça, mas cuidar dele custa tudo. O rio é de poder, mas viver esse poder é para quem cultiva essa comunhão. O rio é de velocidade, abundância, ele espalha. Mas para viver isso, volta para o jardim, volta para a intimidade, volta para a essência, volta para o lugar de joelho no chão, de coração aberto. É por isso que ele diz em Apocalipse: se eu bater na porta do seu coração, eu fico pensando, por que fechamos a porta? Por que ela está fechada para Deus? Por que Deus não tem a chave? Por que Deus não tem a senha, o Face ID? Por que Deus não entra, tem que bater? O que nos encantou no mundo? E o que nos fez perder o encanto por Deus? Para ele precisar bater na porta. Mas ele bate na porta. Ele diz: se alguém abrir, eu entrarei e eu cearei. Uma das coisas mais gostosas da vida é uma boa refeição, uma boa comida com gente que a gente ama, com gente agradável, como foi o nosso almoço aquele dia, onde flui palavra, flui olhar, flui sorriso. É bom falar de assuntos que o outro entende. É bom. Agora imagina cear com ele, jantar com ele. É o que o jardim tem a oferecer, uma fonte que rega o jardim. Você é o jardim de Deus, Deus é o seu jardim. Como viver esses 4 braços e esse fluir do Espírito tão fabuloso, tão amplo? Crendo, recebendo pela fé, e a partir de então cultivando e guardando essa comunhão. Guarda o horário que você ora, guarda o lugar que você ora. Estava vendo uma reportagem, pastor Carana, nos tempos de avivamento da Inglaterra, todas as casas eram construídas, os engenheiros, os arquitetos preparavam uma sala de oração. Todas as casas antigas têm uma sala. De que era? Era a sala de oração, era o aposento da intimidade. Porque Jesus disse: olha, fecha a porta e ora. Hoje a gente tem sala para tudo. Sala do jardim de inverno, sala dos brinquedos, sala da TV, sala do videogame, sala de jogos. Hoje um condomínio tem tudo. Sauna. As casas não tem mais sala de oração. Não deveríamos nos impressionar com os resultados de uma igreja sem poder, sem graça, sem velocidade, sem abundância, sem fruto do Espírito, sem redenção para a história. Volta para o jardim, volta para a essência, porque lá tem uma fonte que jorra para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Somos gratos por esse tempo tão precioso, tão bom. Mas antes de nós encerrarmos, aí com seus olhos fechados, não sei quão livre você se sente, mas sabe, talvez as suas mãos em posição assim, de receber algo, sabe? Receber algo do Senhor. Comece a dizer: Espírito Santo, vem. Comece a dizer: Espírito Santo, me toca. Só isso, essas duas frases talvez é o suficiente. Toca-nos, Espírito Santo. Sopra sobre nós. Pessoas que entraram aqui sobrecarregadas sairão leves desse lugar. Pessoas que entraram aqui distantes do Senhor sairão próximas do Senhor. Alívio no Espírito hoje aqui. Não vamos ter pressa para sair da presença. Enquanto o André ministrava, eu senti uma brisa suave nessa casa aqui. Suave aqui. Refrigério, frescor. Nosso Deus é um Deus de novas chances, de novas oportunidades. Pai, nós somos gratos pelo Teu amor, pela Tua bondade. Obrigado por essa noite tão especial. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra fluindo, Senhor, fluindo sobre a vida, sobre, Senhor, aqueles que precisam, nós que precisamos, Jesus. Obrigado por esse tempo precioso. Nós somos gratos, Senhor. Eu te peço, leva-nos em paz, em segurança para casa. Leva-nos em paz, uma semana abençoada para cada um, para cada família, para cada lar, para cada casa, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus, Deus te abençoe.